no chat para a gente estar discutindo, né? Fica à vontade. Eu vou começar pela pergunta do Valnei, né? Que ele me fez lá pelo Facebook, né? Ele me perguntou assim. Diz que ele fez uma formação em práticas integrativas, né, que ele tem atuado no serviço, e ele queria saber como é que ele podia utilizar, né, os conhecimentos, né, dele de práticas integrativas da formação que ele fez, né, para atuar com idosos, né. Então, é sempre importante a gente entender que o objetivo das práticas integrativas não é recortar o sujeito e ter uma aplicação, né, muito direcionada. Né? Então, isso não é o objetivo maior. O objetivo maior das práticas integrativas é entender o sujeito como um todo, dentro da sua complexidade. Né? Então, quando a gente pensa em atender os idosos com as práticas integrativas, eu tenho que ter essa perspectiva, né, de pensar naquele idoso entendendo todas as suas dimensões. Ele vai ter um conjunto de necessidades, né, biológicas, ele vai ter um conjunto de necessidades emocionais, né, no campo da saúde mental, ele vai ter um conjunto de necessidades, né, inclusive nesse campo, né, né, mais psicológico, mental, digamos assim, e ele vai ter necessidades também de convivência, de socialidade, além de necessidades mais do campo da espiritualidade, né? Que já é algo que é bastante discutido hoje, né, pela própria Organização Mundial de Saúde, mas que a gente está crescendo essa discussão aqui no Brasil ainda, né? Mas com alguns avanços importantes, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, já reconhece a espiritualidade, né, como um fator importante, né? Então, no cuidado ao paciente. Agora eu estou falando sobre as práticas integrativas no cuidado aos idosos, né? Então você vai ter diferentes práticas integrativas que podem lhe dar suporte, né, a diferentes necessidades do sujeito, né? Entendendo que as práticas integrativas, elas no geral, elas não têm essa visão reducionista. Então, por exemplo, eu sei que o Tai Chi Chuan é uma prática muito boa, né? E já tem evidências muito interessantes, né, na utilização dela para prevenção de quedas em idosos, né? Então eu vou fazer Tai Chi Chuan para prevenir queda? Não. Esse é um dos benefícios, né, que implementaram a prática de Tai Chi Chuan numa unidade de saúde, num hospital, num CAPS, né, numa clínica. Isso vai, né, trazer esse benefício, né? Mas a gente vai trazer outras coisas. A gente tem que pensar que o Tai Chi Chuan vai estar trazendo outros benefícios. Além daquilo que a própria medicina tradicional chinesa entende que são os benefícios do Tai Chuan, como o equilíbrio do Yin e Yang, né, uma melhora, né, no campo da respiração, né, esse equilíbrio mais, digamos assim, desse lado, né, sutil, que vai envolver questões emocionais, físicas, né, ele tem alguns benefícios interessantes, né. Você tem que pensar que, por exemplo, né, a pessoa está fazendo uma atividade, normalmente é interessante na aula ter um espaço de conversa entre as pessoas, um espaço de interação, porque isso ajuda a promover essa socialização, né? Então, conforme a gente vai, né, envelhecendo, né, já é sabido que a gente vai diminuindo, né, a interação que a gente tem, né, com grupos, né, de pessoas, né, ou, né, inclusive indivíduos. Então a gente vai ficando cada vez mais isolado. Então essa ação de interação, ela é fundamental, né, para é, a gente tá, né, trabalhando esse aspecto, né? E a gente sabe, por exemplo, que o isolamento social ele causa depressão, ele causa ansiedade, né? Ele vai e essas, né, doenças do campo mais emocional, eles vão afetar, né, nosso sistema orgânico, então vai piorar o nosso controle da glicemia, da hipertensão, então todos esses aspectos, né? Vai aumentar as dores, né? Então começa a doer aqui, doer ali. Então, né, agravado, né, por essas questões emocionais e que o isolamento ele piora essas condições. Tá? Então a gente tem que entender, por exemplo, numa dinâmica que eu estou fazendo
com os idosos, que essa parte da socialização, ela é uma parte fundamental. Então eu não vou fazer uma atividade, e aí eu estou dando um exemplo do Tai Chuan, mas poderia ser meditação, yoga, por exemplo. É importante na minha dinâmica de aula ter um momento para essas pessoas conversarem, ter um momento para essas pessoas interagirem, inclusive, né, se conhecerem melhor, né? Considerando que são pessoas que estão no mesmo território, quando a gente pensa na atenção básica, quando a gente pensa, né, no serviço de saúde que está naquele território, as pessoas que estão indo ali normalmente são daquele mesmo território, né? E isso faz com que você tenha contatos, né, com pessoas que estão naquele território, e isso possa gerar outras interações depois. As pessoas podem fazer grupos, né, de convivência, se encontrar para, né, comemorar datas festivas, por exemplo. Então, assim, você acaba que cria essa possibilidade de interação, né? Além disso, né, nessa atividade com os idosos, é importante, né, tentar entender quais são as características daquele grupo que você está atendendo, pensando em grupo, né? Porque o idoso ele não é algo isolado, né, do seu contexto, né? Então, às vezes as pessoas do mesmo território, eles têm uma condição socioeconômica, né, parecida. Às vezes eles têm, né, uma característica, né, vivem problemas, né, ou características sociais semelhantes, né? Então essa interação com eles, né, é importante de você considerar isso, né? Então, por exemplo, a terapia comunitária vai trabalhar muito esse lado, né, da potência do território, né, dos próprios indivíduos do território, na solução né, das questões que estão de sofrimento, né, do próprio território, né? Então, por exemplo, a terapia comunitária é algo com resultados bem interessantes, a gente tem visto, né, tanto presencial, né? E a gente viu, né, o crescimento da terapia comunitária sendo feito online, né, que foi desenvolvida essa metodologia, essa dinâmica, né, para atender as questões da pandemia, né, a impossibilidade de contato e essa necessidade de manter, né, ações de cuidado no território. Então, o pessoal da terapia comunitária aperfeiçoou e desenvolveu alguns critérios para as atividades de terapia comunitária online, por exemplo, que é algo bem interessante. Volney. E aí eu tenho práticas que são individuais, né? Então, a acupuntura, por exemplo, né? Uma homeopatia, o uso das plantas medicinais, né? Então, por exemplo, tem muitos, né, idosos que têm bastante conhecimento sobre as plantas medicinais, é algo bem interessante de conversar, saber se eles fazem uso, como eles estão usando, né? Então a gente sabe da potência do saber, né, popular no autocuidado, ele é fundamental, tanto que a gente tem uma política específica para isso, que é a Política Nacional, né, de Educação Popular em Saúde, que vai falar dos saberes populares de cuidado, né? Mas às vezes a pessoa, né, nessa forma dinâmica de passar esse conhecimento, pode não estar utilizando da forma mais adequada, né? Então está fervendo, né, uma planta que não é para ser fervida, é só para fazer, né, uma infusão, por exemplo, né? Então, ou, né, pode estar tomando em excesso, né? A pessoa acha que natural não faz mal, então de vez de tomar uma, duas xícaras por dia, tá tomando uma jarra, né? Duas jarras, né, daquela planta medicinal, e isso pode causar toxicidade, por exemplo. Então é muito importante conversar, né, trocar conhecimento, entender o que eles estão fazendo também, né, por exemplo, no campo das plantas medicinais. E nesse olhar integrativo, entender que você não está tratando só um corpo, né, mas uma pessoa que tem uma história, né? Então, eu imagino que é uma pessoa que tem lá seus 70 anos de vida, ela viveu muita coisa, né? Várias experiências, tanto coisas boas, né? Quanto coisas não tão boas, quanto coisas muito ruins também. Tem
né, a sua dinâmica individual, mas a dinâmica com a própria família, né, que pode estar numa situação boa, pode estar numa situação de problemas. Então, a complexidade, né, da história de alguém, da biografia, é algo que deve ser muito respeitado, né? E não a gente ter essa visão colonialista, né, muitas vezes dos profissionais de saúde, né, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Então, sem conversar com aquela pessoa, né, que muitas vezes tem uma vivência, uma vida ali é, muito rica, né? Então, de conhecimento, de ação. Então, assim, é muito importante essa interação, né, com o idoso, respeitando essa complexidade, né? Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comentar um pouco sobre a atenção, né, à saúde do idoso, vocês podem estar colocando aqui no chat, né?